Partindo disso, eu quero definir com você que estar bem não significa estar sem problemas, estar tranquilo, porque não confunda resultados com a aprovação de Deus. E sugiro que também não confunda resultados com uma vida tranquila. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus não nos poupa dos dias maus. Deus não nos poupa das tribulações. Billy Graham, um grande pregador, diz que toda vez que alguém quer navegar para longe de Deus, Satanás tem um barco preparado. Então, se você disse essa frase e está vivendo esta realidade, escute o que eu vou te dizer. Estar bem não significa ausência de problema. Já diz uma pregação muito antiga do pastor Silas Malafaia: por que o justo sofre? Que pergunta interessante. E era este o dilema de Asaf. Eu sirvo a Deus, eu toco no templo, eu sigo a lei, eu honro os mandamentos, mas eu não estou bem. A história conta que Asaf tinha uma esposa enferma, que Asaf passava por um momento financeiro difícil e ele para na janela da sua casa e olha só, eu sou fiel a Deus e o ímpio prospera. Foi o texto que eu li a você. Então, a primeira coisa que eu queria definir aqui é: estar bem não significa ausência de problema. Saí da igreja, mas estou bem e não preciso voltar. Fica comigo, porque eu quero conversar com você sobre esse assunto. Para isso, eu separei aqui em oração um texto importante para essa temática, o Salmo 73, conhecido como Salmo de Asaf. Olha o que diz o verso 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Querido, antes de explicar esse texto, eu queria definir duas coisas com você. Primeiro, o que é estar bem? Estar bem é uma busca incansável de todo ser humano. O homem, no âmago da sua vida, ele procura estar bem consigo, com as pessoas, bem financeiramente, bem materialmente, bem emocionalmente. Mas nós temos que definir o que é estar bem. No século moderno, após as realidades e atualizações que nós estamos vendo, nós percebemos que estar bem muitas vezes é estar bem do nosso jeito e não estar bem do jeito que Deus quer. Como assim? Por exemplo, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Para quem? Para nós ou para Deus? Bom, se a vontade é dele, é para ele tudo isso. Tanto é que o profeta Isaías diz que agradou ao Pai moer o Filho. Pergunto, estar bem no lugar de Jesus, se fosse você estaria bem em uma cruz? Você estaria bem tendo o seu corpo esticado e pregado em um madeiro, recebendo uma quarentena menos uma de chicotada que nas pontas tinha osso e ferro que abriam as costas daquele que estava sendo martirizado a ponto dos pulmões ficarem expostos e ali mesmo fazer as suas necessidades, e muitos morriam engasgados com o próprio sangue? Isso é estar bem para você? 90% da população humana com certeza vai levantar a bandeira e dizer que isso não é estar bem. Mas a Bíblia diz que agradou ao Pai moer o Filho, como uma azeitona lá no Getsemane, quando Jesus foi pressionado. Partindo disso, eu quero definir com você que estar bem não significa estar sem problemas, estar tranquilo, porque não confunda resultados com a aprovação de Deus. E sugiro que também não confunda resultados com uma vida tranquila. A Bíblia é muito clara em dizer que Deus não nos poupa dos dias maus. Deus não nos poupa das tribulações. Billy Graham, um grande pregador, diz que toda vez que alguém quer navegar para longe de Deus, Satanás tem um barco preparado.
Então, se você disse essa frase e está vivendo esta realidade, escute o que eu vou te dizer. Estar bem não significa ausência de problema. Já diz uma pregação muito antiga do pastor Silas Malafaia, por que o justo sofre? Que pergunta interessante. E era este o dilema de Asaf. Eu sirvo a Deus, eu toco no templo, eu sigo a lei, eu honro os mandamentos, mas eu não estou bem. A história conta que Asaf tinha uma esposa enferma, que Asaf passava por um momento financeiro difícil e ele para na janela da sua casa e olha só, eu sou fiel a Deus e o ímpio prospera. Foi o texto que eu li para você. Então, a primeira coisa que eu queria definir aqui é: estar bem não significa ausência de problema. A segunda coisa que eu quero definir com você é: estou bem, sair da igreja e não quero voltar. Eu quero definir com você igreja. A maioria das pessoas tem uma compreensão falha do que é a igreja. A palavra igreja vem de origem da palavra eclésia. A primeira pessoa a ouvir a palavra igreja foi Pedro, quando Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pedro e os discípulos criam um ponto de interrogação e perguntam: igreja, isso não faz parte do nosso vocabulário. O que é isso? Pedro vai entender o que é a igreja lá em Atos 2, quando ele prega e 3.000 pessoas se voltam a Cristo, as primícias que eram em Pentecostes. Vamos definir então o que é a igreja. Igreja não é o templo, igreja não é o salão, igreja não é a placa denominacional. Igreja não é os ritos religiosos, igreja é pessoas chamadas para fora de um sistema corrompido pelo pecado. Igrejas são pessoas ligadas a Jesus Cristo e vivendo a tua palavra e andando no poder do Evangelho. Igreja não é aquela mega church que você frequenta com 1.000 pessoas, nem aquela igreja de bairro pequenina num mini templo. Igrejas são pessoas em comunhão, são pessoas que têm tudo em comum, inclusive alguns problemas, inclusive algumas dificuldades. Então, se você que está assistindo esse vídeo conhece alguém ou você mesmo tem esse lema: saí da igreja e está tudo bem, saí da igreja e prosperei, saí da igreja e comprei carro, saí da igreja e estou feliz comigo e com tudo, eu quero dizer para você, você está vivendo um engano do diabo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4,10, de um homem chamado Demas, e Paulo em outro texto cita um outro homem chamado Alexandre o Latoeiro. O que eles têm em comum? Ambos conheceram o Evangelho, andaram com Paulo, mas em dado momento a Bíblia diz que eles amaram o presente século e abandonaram ao Evangelho. Demas, Paulo diz claramente: este eu entreguei ao diabo. Eu quero alertar você que está assistindo esse vídeo que saiu da igreja e tem uma sensação de que está tudo bem com você. Louco! Esta noite a sua alma pode ser requerida. Você está preparado para se encontrar com a ira de Deus? Você está preparado a prestar conta com Deus? Você pode até estar aí num sistema apático e até beirando o ateísmo, dizendo: Deus não existe. Isso é mentira. Mas você tem o direito de ser assim. Mas naquele grande dia, ou nos grandes dias que nós estamos vivendo, não terá como você transferir responsabilidade, porque Deus não terá você por inocente. Por isso, eu quero alertar você alguns sinais de pessoas que saíram da igreja e acham que estão bem. A primeira coisa, aprovação das pessoas. Pessoas que abandonam a igreja, logo ela tem a aprovação maciça nas redes sociais de pessoas que não amam e não temem a Deus. Os amigos com conselhos cheios, porém vazios. Entendeu a jogatina? Cheios de conselho, porém vazios da verdade. A aprovação da multidão, ela vai acontecer, mas eu garanto que no dia mau, no dia que seu cartão acabar, que seu carro quebrar, que sua casa importante se findar, que a sua saúde for embora, pergunte, por exemplo, aos grandes que morreram aí, os ricos, como Steve Jobs, é isso mesmo? Que deixou uma carta quando morreu, foi isso? E na sua carta ele dá uma lição de vida e deixa muito claro
que o dinheiro, ele era tão rico, que a única coisa que ele tinha era o dinheiro. Se você está preso a essa realidade, tome muito cuidado, porque os países com maior índice de suicídio, os jovens que mais se mutilam o corpo, são justamente nas maiores economias e prosperidade material. Não confunda. A segunda coisa é a prosperidade material. Muitas pessoas, quando saem da igreja, elas vinculam o seu crescimento profissional e a sua prosperidade financeira ao fato de não ter mais a obrigatoriedade de estar em um culto, de ter cargos ou de exercer funções na igreja, de ter que ir para o domingo à igreja. Não, agora eu vou fazer a minha faculdade. Abre aspas, não é errado estudar, Jesus quer que você estude. Mas eu conheço um dado que o site Gospel Prime trouxe alguns meses atrás, dizendo que 70% dos jovens cristãos que iniciam a universidade, ao terminam ateus e longe de Deus. Por isso, não confunda o fato de você prosperar materialmente por ter saído da igreja como algo benéfico. O diabo, ele pode muito bem fazer sinais. Lembra de Moisés? A imitação dos sinais, a serpente, a transformação de água em vinho, tudo o diabo pode fazer. Querido, lembre-se que ele foi a Jesus no deserto e ofereceu os reinos da terra para Jesus. Você acha que o diabo vai vir lhe tentar com qualquer coisa? Ele vai trazer algo tentante aos teus olhos. Não confunda prosperidade material por ter saído da igreja, o fato de você estar bem. Terceiro, bem-estar consigo. Isso aqui é interessante. Ainda mais no momento de pandemia, onde o índice de depressão aumentou muito, as pessoas elas andam estressadas, concentradas no que pensam, indiferentes ao que acontece ao seu redor, preocupadas com o seu próprio mundo. Então hoje, na busca do bem-estar, nós ignoramos a necessidade do próximo. Nós negamos a herança de nossos pais e desonramos a origem de nossas famílias em prol do bem-estar. A maioria das pessoas que eu conheço que abandonaram a igreja e agora estão bem consigo mesmo, negam os pais, não honram os filhos, ofendem o próximo em defesa de estar bem consigo mesmo. Isso é uma das maiores utopias da mente humana. Esses três pilares são argumentos de quem deixou a igreja e diz: eu estou bem, prosperei, eu estou bem comigo mesmo, eu estou tendo a aprovação da maioria. Mas eu queria lembrar a você que a matemática e algumas questões físicas e até diria históricas nos mostram que o fato da maioria optar por algo nem sempre significa que ela está certa. Veja as urnas, a maioria nem sempre elege o melhor político. Veja o esporte, a maioria nem sempre escolhe o melhor jogador. Veja na vida, a maioria nem sempre está do lado da verdade. A prova disso foi a crucificação de Jesus. A maioria pediu: crucificam, mas estavam errados. Então tome muito cuidado, ainda mais hoje com as redes sociais, traz uma falsa sensação de que você está acompanhado de muita gente. Você abre o seu Facebook, 2.000 pessoas, você abre o seu Instagram, 1.000 pessoas, o seu WhatsApp cheio de gente. Mas você sabe, olhe nos meus olhos e diga para mim, no dia do luto, no dia que o câncer bateu na sua porta, no dia que a AIDS chegou para você, quem vai estar ao seu lado? Eu garanto, no máximo, os seus pais e Cristo. Por isso, reveja este conceito, porque esta mensagem é uma mensagem de alerta. A igreja, como diz a igreja de um amigo, o pastor César Cavalcante, ele diz na igreja dele: aqui é proibido pessoas perfeitas. Se você encontrar uma igreja perfeita, por favor, me dê o endereço e não vá para lá, porque quando chegar lá, você vai estragá-la. Como diz alguns pastores americanos, as pessoas dizem que a igreja é cheia de pessoas imperfeitas e nós respondemos: venha para cá, tem mais um lugar para um hipócrita. Então não procure encontrar a perfeição na igreja, embora nós temos o desejo de buscar a excelência. Mas não use isto como argumento para não estar na igreja. Eu quero alertar você agora. A definição de igreja é uma reunião de pessoas num só propósito, temendo a um só Deus e andando no poder do Evangelho. Pessoas falhas, pessoas que erram, mas somos uma família em Cristo.
Por isso, se você está fora da igreja com esse argumento, comece a desmontar ele, porque o diabo te espera de braços abertos. Então, antes que você dance com o diabo, volte a andar com Deus, porque a igreja, por mais que ela seja imperfeita, ela continua sendo a noiva de Cristo. Dito isto, essas duas definições, eu quero trazer um alerta bíblico. Deixar a igreja, abandonar a congregação não é algo do século 21, não é algo do século 20, não é algo do século 19, no século 2. Já há um texto na carta aos Hebreus, no capítulo 10, e o versículo 25, dizendo: não abandonemos a congregação, como é o costume de alguns. Veja, naquela época, o escritor aos Hebreus já estava dizendo: nós estamos com um problema aqui, tem gente abandonando a igreja. Não pense você que os seus argumentos começaram agora, a história já mostra. E sabe o que a história mostra? Que todos esses que abandonaram a igreja tiveram um final trágico. Tiveram um final horrível na sua morte física e, quiçá, queira eu, que se arrependeram no último momento, mas eu suscito aqui uma dúvida: será que não estão aguardando a volta de Cristo no lugar de tormenta? E você precisa hoje entender que as pessoas crêem em coisas místicas no que tocam, crê em horóscopo, crê em leitura de mão, crê em tambores e fumaça, mas não crê na verdade que há 2000 anos é inabalável Jesus Cristo, Filho de Deus. Os ateus vão dizer que é mentira, e eu respondo eles: é uma mentira muito bem contada, porque o maior inimigo da mentira é o tempo. E o Evangelho de Jesus, há mais de 2000 anos, mantém-se firme. Venceu Mussolini, Stanley, Hitler e 2 guerras, Hiroshima, Nagasaki, o Holocausto, e o Evangelho continua vivo e subsistindo a todos os ataques. Então, se é uma mentira, foi uma mentira muito bem contada. Por isso, se arrependa do seu pecado, volte-se para Deus, reconcilie-se com Cristo e com a sua igreja, porque peixe nenhum sobrevive muito tempo fora da água. E você não confunda os seus resultados positivos com a aprovação de Deus. Por isso, eu quero ler um texto que eu gosto muito. Poderia falar de cor, mas eu vou ler no Novo Testamento. Próxima carta de Efésios, a carta de Gálatas. Por que Gálatas? Porque ela foi escrita para pessoas que Paulo diz: vocês começaram pela fé no Evangelho, mas eu me espantei como vocês passaram muito rápido para um outro evangelho. Vocês deixaram muito rápido a fé e agora estão aí, andando pela carne. Veja, Gálatas 6 é o capítulo e 6 é o versículo, diz assim: o 7. Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará a vida eterna. Escute, Deus não terá você por inocente. Eu não vim aqui pregar um evangelho do amor sem condenação. Por Deus te amar muito, se você não se arrepender, Ele vai te condenar ao inferno. A sua decisão, o seu pecado é uma afronta contra Deus. Por isso Paulo está falando para essa igreja que se desviou e negou o evangelho, está mandando na carne. Aqui ele, no capítulo 5, descreve sobre os pecados da carne, as obras da carne, ele alerta: voltem-se agora, volte a ser a igreja, se voltem para Deus, porque vocês estão plantando, Deus está vendo, e aquilo que o homem plantar com abundância ceifará, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, pessoas que têm o lema, sair da igreja, estou bem, e não querem voltar, não há problema. Se você não quer voltar para Deus quebrantado, deixa um alerta profético para você. Prepare-se para ser quebrado por Deus. Quem não volta quebrantado por Ele será quebrado, esmiuçado, porque esta é a palavra do Evangelho. Porque aquele que zomba de Deus vai colher a sua condenação. Então, muitas pessoas que saíram da igreja, nós temos 3 tipos de pessoas, que é o famoso desigrejado. Temos aqueles que saíram porque decidiram, como Demas, amar o mundo. Temos aqueles que saíram, mas eles não deixaram o Cristo. Eles têm marcas, traumas com a igreja, com pessoas, com liderança, mas eles não foram para o pecado.
para o mundão, para a bagunça. Eles continuam tentando ter uma vida com Cristo, mesmo dentro das suas casas, ainda que isso é impossível, porque nenhum membro fora do corpo tem vida em si mesmo. Mas essas pessoas estão longe do templo, da igreja local, porém elas ainda tentam na sua casa ler a Bíblia, cantar louvores, procuram preservar a sua família dos pecados que aí estão oferecidos gratuitamente. E nós temos o terceiro tipo de pessoa desigrejada, aquele que não foi para o mundo, ele não tem uma tentativa dentro da sua vida em casa de buscar a Deus e agora ele se tornou um inimigo da igreja. Ele não só não quer voltar, como ele levantou uma bandeira de condenação contra a igreja e contra aqueles que estão na igreja. Ele prega a teologia liberal, que eu não preciso de igreja, eu sou a igreja. Já ouviu isso? Eu sou a igreja. Não é. Porque nós temos que estar ligado ao corpo, e o corpo é a igreja, ligada à cabeça, que é Cristo. Por isso essa carta de Paulo aos Gálatas é um alerta para todos aqueles que estão andando no engano do diabo, dizendo, eu saí da igreja, mas eu estou bem. Não, eu amo. Olha só como as pessoas elas caem em contradição. Eu encontrei uma pessoa que ela tem uma experiência de 30 anos com a igreja e hoje ela está afastada. E ela disse para mim que ama a Deus. E eu disse para ela, você ama a Deus? Por que você ama a Deus? Eu leio a Bíblia todo dia. Eu levanto de madrugada para orar todos os dias. Eu amo a Deus. Eu disse, você não ama a Deus. Por que? Você está me ofendendo. Eu falei, você está me ofendendo e ofendendo a Deus. Porque Jesus falou, aqueles que me amam, se verdadeiramente me amam, as minhas palavras estão neles. Eu estou neles e eles estão em mim. É impossível amar a Deus e não andar nas Escrituras. Jesus espera que nós o glorifiquemos não com palavras, mas sim com a nossa vida, com os nossos frutos. Para terminar, eu perguntei a ela, você lê a Bíblia? E essa pessoa me respondeu, às vezes eu leio. Quando dá, eu leio. Eu falei, impossível alguém que ama a Deus não meditar nas Escrituras. É impossível. E eu disse para ele, vamos ler Atos dos Apóstolos 17. Quando Paulo prega em Bereia, e a Bíblia diz que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque ouviam a pregação e examinavam as Escrituras. Os que amam a Deus dedicam tempo à palavra de Deus. Por isso, fica o meu alerta para você que levantou essa bandeira. Saí da igreja, estou bem e não quero mais voltar. Eu costumo dizer que Jesus Cristo, irmãos, ele não é um produto de feira. Como assim, pastor? Já foi na feira? Já foi na feira? Já foi? Quando você chega na feira às 7 horas da manhã, que os legumes, os alimentos estão frescos, bem arrumadas as barracas, você vê o feirante num preço. Quando dá 10 horas da manhã que ele não vendeu aquelas bananas, ele começa a gritar, olha a banana! Ele começa a exalar verbalmente a necessidade dele, vender. Quando dá 11h40 ele não vendeu, ele baixa o preço. De R$15 a dúzia foi para 7. E ele fica barganhando para que você compre aquela banana. E é isso que eu queria dizer para vocês. Estão pregando o evangelho por aí que estão fazendo isso com Jesus. Aceita Jesus. Deus precisa de você. Deus te ama. Volta para a igreja. E vão implorando, fazendo de Jesus um produto de feira. Querido, se você não aceitar Jesus agora e se arrepender do seu pecado e não voltar para a igreja, o problema é teu. Ele vai continuar sendo Deus, ele vai voltar a arrebatar a igreja. Os que creem, têm fé, vão ser salvos. Mas você que não creu e não aceitou, será como aquele jovem Lázaro, o jovem rico com Lázaro, que diz, por favor, Abraão, manda alguém na minha casa e falar para os meus pais e meus irmãos que aqui é horrível, porque eu não dei ouvido, mas agora estou no inferno, Abraão, ainda que eu quisesse, mas não dá, há um abismo. Não espere de nós a barganha dos dias de hoje, de ficar implorando para você, volta para o evangelho, volta para a igreja. Se você não orar, irmão, as pedras vão orar, fica tranquilo. Mas você que está com esta sensação de ter deixado a igreja, estou bem, e você está achando que nós vamos começar a barganhar o evangelho, barganhar Jesus, implorar para você, ei, deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está em promoção, Jesus não é produto de final de feira, a igreja não é boate, a igreja dele, ela não é
um lugar que você entra, um serve, pega o que você quer e vai embora. Jesus é Deus, é o Filho de Deus, a igreja é a noiva. E se você não aceitar essa verdade e se arrepender do seu pecado, sinto lhe informar, a Bíblia diz que você está condenado. Então nessa noite, nessa manhã, tarde ou madrugada, que você está assistindo, reveja os seus conceitos. Não confunda a aprovação de Deus com os seus resultados. Porque uma hora essa fatura vai chegar, queridão. Sabe cartão de crédito? Você vai passando. Você tem um cartão de 8 mil reais, você vai passando. Mas uma hora a fatura chega. E a sua fatura vai chegar. Por isso, se você me ouviu e se arrependeu, tem um conselho para você. Você deve ter se perguntado aí, tá bom, irmão, entendi. A igreja é imperfeita, tem uns irmãos chatos. Sabe o que eu acho interessante? Vou abrir um parênteses aqui. Tem irmão que sai da igreja porque o pastor gritou, porque a irmã falou mal. Só que essa mesma pessoa trabalha numa empresa há 10 anos, carimbando lá, ó, carimbando, 10 anos carimbador. Há 10 anos ela escuta o patrão xingar. Os colegas do serviço fazem piada. Ela não tem aumento de salário. Ela teve redução de salário por causa da pandemia. Ela ouve coisas que nem em casa ela deveria ouvir. Mas ela não sai do emprego. E o chefe chega sexta-feira às 5 horas. Você pode fazer hora extra? Posso. Você pode vir amanhã? Posso. Domingo você pode? Posso, conta comigo. Fala mal da empresa, reclama do chefe, mas não sai de lá. Agora, a igreja que te auxilia na condução para a sua eternidade, qualquer coisinha, não fala mais com o pastor. Não quero mais saber do irmão, vou sair da igreja, irmão. Eu fui militar, irmão. A gente passou fome, passou sede, não tinha banheiro para usar, 14 horas em pé, ouvindo esculacho, gente cuspindo na gente, superior humilhando. E eu não saí, eu fiquei lá, porque eu estava decidido. E aí chega na igreja, eu vou sair da igreja. Ô irmão, pelo amor de Deus, o evangelho é para poucos, tá? Se você está achando que ser crente é fácil, se você acha que ser crente é fácil, vai buscar outra religião. Porque o cristianismo é para os fortes, não é para qualquer um não. Aguentar a humilhação e dar glória a Deus não é para qualquer um não. Ouvir humilhação, desaforo e dar glória a Deus não é para qualquer um não. Se você não está disposto a se converter e voltar para Jesus e para a realidade de uma igreja com defeitos, porém uma igreja que tem uma garantia, será arrebatada, procura uma religião então. Não espere de nós aqui um evangelho barateado, sucateado, aceitando você. Vem como está e fica como está. Negativo. Ai, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Mentira. A Bíblia diz em Jeremias que Deus abomina o pecado e o pecador. Ezequiel diz, eu não terei o ímpio por inocente, não. Não pense em você não, que fez coisa boa a vida inteira e no final errou e não se arrependeu, eu vou passar um pano. Não vai ter isso não. O atalaia tocou a trombeta, o sangue não está na mão dele. Eu como atalaia estou te alertando agora. Então o que você tem que fazer? Entendeu, se arrependeu? Vamos voltar em Asaf. O Salmo 73. Olha o que ele diz, olha que verso, olha como a Bíblia é maravilhosa. Asaf está desviadão, não quer saber do templo, está olhando os ímpios prosperar e fala, tá vendo? Não servir a Deus, não tem nem uma carroça para andar. O ímpio anda de camelo, cavalo, tá de boa, de jumento. O jumento é o animal mais caro da época. Aí Asaf, ele, depois de avaliar isso tudo, ele fala no verso 2, os meus pés quase resvalaram. Ele está falando assim, eu caí, eu escorreguei, eu dei mancada, eu me afastei. Mas no verso 17, olha o que ele fala. Até que entrei no santuário de Deus. Então eu entendi o final deles. Olha só, irmão. Quando ele voltou para a igreja, ele entendeu o final do ímpio. Quando você volta para a casa do Pai, quando você se reconcilia com o corpo, o poder da comunhão traz libertação na sua vida. A unção coletiva da igreja promove restauração em você. Asaf disse, eu estava longe da igreja, mas quando eu voltei para a casa do Senhor, eu lembrei do ímpio e o Senhor na casa dele me mostrou qual é o final do ímpio. Qual é o final do ímpio? O inferno, o lago da eternidade eterna de sofrimento. Por isso, faça como Asaf, se arrependa, volte e se liberta desse fake news. Qual? Sair da igreja, estou bem,
e não preciso voltar. Mentiroso. Você que está falando isso é mentiroso, porque lá no fundo você sabe que quem bebeu dessa água sabe como ela é boa. E como diz o povo na época de Moisés, não adianta querer voltar para o Nilo para beber água lamacenta, porque quem bebeu da água da fonte não se contenta com a lama. Conheço muitas pessoas que estão fora da igreja e essas pessoas que não conseguem voltar porque estão machucadas, estão feridas. É a geração Malco. Como assim, pastor? Talvez eu mesmo te machuquei. Talvez eu com o microfone na mão um dia foi como Pedro. Jesus, eu te defendo, ninguém vai tocar no Senhor. Foi lá e cortou a orelha de Malco. Talvez eu um dia para defender alguma coisa, para defender Deus ou Jesus com a espada na mão, o microfone, eu cortei a sua orelha. Eu machuquei você. Se você se encaixa nisso, permita-se ser curado. O que caiu no chão, Jesus teve liberdade de pegar, que foi a parte da orelha. Mas para colocar a mão de volta em Malco, Malco teve que aceitar, porque estava com o corte exposto, sangrando e doendo muito. Mas ele teve que aceitar Jesus, colocar a mão e curá-lo. Se você foi ferido por nós, pastores, ferido pela igreja, eu te peço perdão e permita que a mão de Jesus venha e reconecte você novamente. E você seja a geração que cura, a geração que reconcilia, a geração que sara por amor a Cristo. É isto que eu quero deixar para você que está fora da igreja. Quantas pessoas que eu conheço, vou contar um testemunho aqui rápido para a gente terminar. Uma amiga de trabalho, eu nunca vou esquecer esse dia. Nós estávamos trabalhando e era um local muito doutrinado. E eu estava cantando o hino da harpa. E o hino que eu cantava era o hino 577. Quando eu terminei, o olho dela estava cheio de água e eu cantei aquela música bem antiga. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Ela começou a louvar junto comigo e chorar. Eu olhei para ela e falei, fulana, você conhece os louvores? Ela olhou para mim e falou, comando, eu sou afastada. Eu deixei a igreja, eu entrei no mundo do pecado, eu não consigo voltar. E quando eu escuto um hino, eu choro, porque eu tenho saudade da presença de Deus. Eu conheço muitas pessoas que estão assim. Eu queria terminar esse testemunho com uma história feliz para você. Mas o final desse testemunho foi que 1 ano depois, numa madrugada, eu abri o meu aparelho, meu WhatsApp, e eu recebi a notícia que ela havia se suicidado e deixado uma filha de 14 anos. Talvez você está com a expectativa aí no seu coração de que você vai ter uma nova oportunidade e uma nova chance de se voltar a Deus e fazer parte da sua noiva, a igreja. Talvez você não vai ter esse tempo. Na cabeça dela um dia, ela iria voltar a cantar no coral, tinha uma voz linda, ela tinha uma capacidade de liderança. Talvez na cabeça dela era só um momento no mundo, era só um rolê, era só mais uma balada, mas ela não teve tempo. A notícia do suicídio dela pegou todos nós de surpresa, porque ela não deu sinal algum de depressão ou algo do tipo. Um pico emocional, e ela acabou tirando a sua própria vida. Você que está me assistindo, e é assim. Você é aquele tipo de pessoa que passa na rua e escuta um hino e as lágrimas vêm aos teus olhos. Você é o tipo de pessoa que está no trânsito e lê um versículo na chapa de um caminhão e você se lembra do dia em que você aceitou Jesus. E hoje você está assistindo e está falando, eu não consigo voltar. Onde você está agora? Eu quero que você ore comigo. Porque existem pessoas que vêm até Jesus. Existem pessoas que os amigos os carregam no ombro, como aquele homem. Traz até Jesus, tira o telhado da casa de Jesus e baixa o doente na frente de Jesus. Mas tem pessoas que não têm forças para ir, não tem ninguém para levar. Fique em paz. Esse tipo de pessoa, Jesus vai até você. Eu quero orar por você, Pai. Eu quero pedir que se manifeste agora a palavra de reconciliação.
essa pessoa que, por algum motivo que não me compete julgar, mas está longe de Jesus e da sua noiva, e ficou inculcada desta mentira que parece verdade. Saí da igreja, mas estou bem. A minha oração agora, e eu peço que ela ore junto comigo, confesse a Jesus como Salvador, se arrependa dos seus pecados e encontre a igreja mais perto da Bíblia para que ela congregue e faça parte do corpo. Eu declaro profeticamente uma unção de reconciliação, uma unção de cura de traumas e feridas relacionadas à igreja, e que se inicie agora um novo tempo e uma nova trajetória na sua vida. Eu profetizo como Ezequiel profetizou, um avivamento sobre o vale. Assim seja agora na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aproveite para compartilhar esse vídeo. Aproveite para acompanhar as nossas redes sociais. E, se possível, deixe o seu comentário. E se você precisar de ajuda, de um acompanhamento pastoral, não hesite em deixar o seu nome e telefone e nós entraremos em contato com você. O servo que não serve para servir, não serve para nada. Para isso nós estamos aqui, para servir. Deus em Cristo te abençoe. Fique com Ele até o arrebatamento e lá nos veremos, querendo Deus. Ósculos fraternais. Sucesso!